Hola mis amores, hoy nosotros vamos a estar en el módulo 10 donde vamos ver las conjunciones coordinantes y aprendiendo ellas, eso nos ayuda mucho a comprender mejor los textos, ¿sí? Las preguntas que nos vienen en los vestibulares y ENEM, ¿sí? Así que vamos a la página 125. Vamos acá. Para empezar, texto para a questão 1. Esse siglo é século. Esse siglo foi marcado por um acelerado progresso, possibilitando a riqueza e o bem-estar sem precedentes em la história da humanidade. Sin embargo, se estima que de los 6 milhões de habitantes do planeta, cerca de 1.000 milhões vivem em situação de extrema pobreza. Bueno, la locução sin embargo, essa cá, la locução sin embargo se encontra entre duas afirmações. A primeira afirmação está falando que o século foi marcado por um acelerado progresso, possibilitando a riqueza e o bem-estar sem precedentes na história da humanidade. Essa é a primeira afirmação. Na segunda afirmação, se estima que 6 milhões de habitantes do planeta, cerca de 1.000 milhões, vivem em situação de extrema pobreza. Show? E nós temos aqui no meio o sin embargo. A locução sin embargo se encontra entre duas afirmações. A relação que se estabelece entre elas é de... Deixar você aí tentar fazer A, B, C, D. Dê um pause aí, a resposta é a letra D, oposição, certo? Nós temos duas ideias, uma fala uma coisa e a outra fala outra, então ela está ali no meio para fazer essa posição. Para resolver a questão é necessário conhecer as conjunções coordenativas em espanhol e seus valores semânticos, e então identificar a ideia de adversidade na conjunção sin embargo. Para aprender, quais são as conjunções coordenantes em espanhol? Vamos ver as principais. Show? Vamos lá. Copulativas são unem términos ou orações que expressam ideias similares. Estabelece uma relação de soma. Então, elas vêm para dar aquela unida nas ideias, né? Aquela união nas ideias, tipo... Nós temos aqui a I, o E, né? Porque tem hora que você tem que usar o E em vez do I. E Ni. Por exemplo, Andrea ni chora ni rir. Entendeu? Ni chora ni rir. Duas coisas que ela não tá fazendo. Usa geralmente em negação esse Ni. E o I em adição, né? Em suma. Outras conjunções, disjuntivas, ou como diz na Argentina e no Uruguai, disjuntivas. Unem términos ou orações que expressam ideias contrárias ou contraditórias. Estabelecem uma ideia de exclusão. Me vas a ver ou te voy a ver. Entendeu? Queres comer pão ou galletas? Show? Entenderam? Duas ideias contrárias, ou te vas em auto ou em bus. E esse uso do U ali é porque tem hora que não pode usar o O, a gente vai ver isso ainda. Distributivas unem términos ou orações que expressam diferenças lógicas, temporais, espaciais ou de outros tipos. Expressam a ideia de inclusão ou alternância entre os elementos que unem e indicam que tais ideias não ocorrem simultaneamente. Tipo, deixa eu lembrar aqui. Te voy a ver, sea ahora ou sea después. Tipo assim também. Sea aqui, sea acolá. Não tem esse sea aí? Ora isso, ora aquilo, tá? Esse aí é bem fácil de você perceber a presença dele nos textos.
adstributivos. Depois que a gente aprende as conjunções, fica fácil de perceber tudo isso aí, né, nos textos. A adversativa, presta atenção, para ser adversativa, para ter adversidade, tem que ter uma dessas aqui, ó. Pero, que significa mas. Sin embargo, no entanto. No obstante, tá? Que é também tipo no entanto. Sino, se não pode ser mas também. E tem outro também que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. E o mais sem acento, que é a mesma coisa que o pero. Só que esse mais sem acento aqui é usado mais de forma mais culta, tá? Mais literária. Vamos lá. Essas aí, as adversativas, ela unem términos ou orações que se contraponem entre si. Ou seja, estou falando duas coisas, mas diferentes, igual aconteceu no textinho lá em cima, né? Falando da riqueza que aconteceu no mundo neste último século, mas também do aumento da pobreza. Es decir, apresentam ideias contrárias ou contrastantes. Vamos lá, página 126. Fíjate em algumas observações sobre as coordenações coordenantes. Mais o pero, foi aquilo que eu falei. Né? Ambas correspondem à conjunção adversativa mais do português. Ella es linda, mas es burra. Ella es inteligente, pero es agressiva. Entendeu? Significa a mesma coisa. A diferença é só que o pero ele é muito mais usado de forma informal, enquanto que o mas sem acento ele é usado de forma literária. Mas no literário que você vai encontrar isso. O sino. Aí, tem duas formas de usar o sino. Como é que ele vai ser como for adversativo? Ele equivale à forma mais sim do português e está relacionado a uma ideia anterior em forma negativa. Por exemplo, não cheguei tarde a propósito. Eu não cheguei tarde de propósito. Sino, ou seja, mais sim porque me quedei dormido. Entendeu? Mas ele como ideia copulativa, ele equivale à forma mas também do português e está relacionada à expressão no solo, ou seja, não somente, não sozinho, né? Em la frase anterior, no solo nos pagou, não somente nos pagou la factura de la cena, sino que também nos invitou a tomar um café. Olha aí o sino aí, sino aqui. Ou seja, ele não só pagou o que estava devendo, né, da janta, assim como também nos convidou para tomar um café. Olha que massa. Regra de eufonia 1. Essa questão do uso do i, do e do o e do... Vou explicar aqui. Quando a palavra começar com i ou hi, HI tônica, para evitar o choque de sonido, a gente troca o i por e. Me he comprado naranjas e higos. Ah lá, começa com HI. És um chico simpático e inteligente. Entendeu? Então, não posso começar com i. Tem uma exceção. Quando for ditongo e, aí se mantém a conjunção i. Porque não vai dar o som muito do i. Vai dar mais de e. Le pedi ao camareiro que me trajera água e hielo. Tá vendo? Não tem problema. Hielo. Tá? Isso vai acontecer também com a palavra... Peraí que eu quero escrever. Com a palavra hierro, que é ferro. Hombre de hierro. Eu quero um anel de ouro e hierro, entendeu? Hierro, pode ser, não tem problema. Vamos lá. Regra de eufonia 2 agora é com o uso do o. O o significa ou, né? Você sabe que essa palavrinha aqui significa ou. Quando é que eu vou trocar ele pelo u? Quando a palavra comece com o ou ho. Que é o exemplo aqui, ó, nós tendremos que esperar minutos ou horas. Vamos ter que esperar minutos ou horas nesta fila, cola é fila. Los hornos antigos eram circulares ou ovalados. Os fornos antigos, eles eram circulares ou ovalados. Tá vendo? Tive que trocar o o por u, mas é o mesmo valor. Para concluir, apresentamos as conjunções coordenativas em espanhol, proporcionando o conhecimento necessário para a resolução de questões de prova.
Nas sessões que a gente vai ver, que no caso são textos que a gente trabalhou hoje na classe online, aprofundamos a leitura e compreensão de textos variados com o propósito de enriquecer o vocabulário e proporcionar maior agilidade na execução das atividades propostas. Bem, agora eu deixo com vocês para vocês fazerem esses textinhos todos aí que estão muito bacana, tá? Qualquer coisa é só falar comigo, tirar as dúvidas, só mandar um WhatsApp, tá? Que a gente vai resolver isso tudo aí com vocês, tirando todas as dúvidas, tá? Seguimos em contato por aqui online.